Olá, eu sou o Matias, sou vizinho da Prof. Grace e ela me convidou para falar sobre composteira. Composteira é uma coisa que a gente tem aqui no apartamento já faz uns 2 anos e ela transforma o nosso resíduo orgânico, como cascas de frutas, casca de ovo, restos de legumes, num material que pode ser colocado em jardins e hortas como adubo. Isso é bem interessante. Então, a composteira aqui do apartamento ela fica na sacada e é isso aqui. Ela é composta por 3 baldes de 15 quilos, baldes reutilizáveis de margarina e um balde menor aqui de cloro usado na piscina, que é o último balde aqui embaixo que serve para coletar o líquido. O funcionamento dela é muito simples, então como eu falei, ela vai transformar restos de alimento, casca de ovo, cascas de fruta, saquinho de chá, folhas, coisas orgânicas em matéria adubo para jardins, adubo sólido, né, na forma de um material parecido com terra, e um adubo líquido. O que a gente coloca na composteira, além do material, é um pouquinho de serragem de madeira, né, para regular então a quantidade de umidade desse material para que fique mais agradável para as minhocas. Eu vou fazer aqui um pequeno exemplo de como a gente coloca o material na composteira. A gente sempre coloca no último balde aqui, né, o balde mais acima. Eu vou tirar a tampa, já está quase cheio. Vou depositar o material e depois de depositar o material eu faço uma camada de serragem então para manter bem sequinho, ou na verdade para manter não tão úmido, né? Já que ele vai ter uma natureza sempre de ter um pouquinho de umidade do material orgânico. Feito isso, eu vou colocar a tampa novamente e vou deixar descansando. Aqui em casa a gente faz isso mais ou menos uma vez por dia, dá um balde bem cheio. Então a gente coloca bem mais material e uma pequena camada de serragem, né? Até para aproveitar melhor o espaço. O ciclo de produção, ou o tempo para encher um balde desses, é em torno de 10 a 12 dias. Ou seja, com 3 baldes de material eu faço um ciclo mais ou menos de 1 mês. Então aqui 1 mês eu vou estar esvaziando esse balde e enchendo com um material novo, certo? Lá embaixo, na parte coletora, então, e esse balde menor, a gente pode tirar o chorume, que é um líquido muito rico também e que serve muito bem para adubação ou para inseticida. Para adubação a gente vai diluir ele com água, uma parte desse líquido para 10 de água, ou para inseticida a gente vai borrifar ele puro nas folhas para que não pegue tantos insetos. Então eu vou fazer a extração aqui do que é o chorume, certo? A produção desse chorume também ela é muito boa no verão, quase uns 2 litros por semana, nesse tamanho de composteira. No inverno ela diminui bastante, praticamente pela metade, né? O metabolismo das minhocas também diminui muito por causa do frio, né? Aqui em Santa Maria. Então a produção de chorume também diminui. Eu não vou tirar todo aqui porque a gente vai abrir essa composteira e vai olhar como ele fica lá dentro. Então, esse material pode ser usado como o biofertilizante líquido, diluído em água, ou como um pesticida, um inseticida, né, para evitar pragas, para ser borrifado nas plantas. Ok? Agora eu vou desmontar essas 4 partes da composteira para a gente entender melhor como funciona o processo dentro dela. Então aqui, pessoal, desmontei a composteira, são os 4 baldes que estão aqui em cima da mesa. Balde coletor, que estava mais embaixo, então ele é um balde que coleta todo o líquido, né? Tem bastante líquido aqui, faz tempo que não tira. Torneirinha para tirar o líquido. Os outros 3 baldes, eles são furados embaixo. Os 3 baldes digestores, furados para que o líquido desça e que as minhocas também transitem de um balde a outro, ok? Aqui vocês percebem que as tampas dos 3 baldes, então, 2 delas foram cortadas também para auxiliar nesse trânsito, né? E ela tem que ser deixada aqui para não deixar um balde encaixar dentro do outro. Então a função dessas 2 tampas é essa. A única tampa inteira então foi aquela que a gente abriu na tampa, que fica sempre na tampa do balde superior, certo? Para fechar o material e não juntar mosquito e coisa. Eu vou tirar as 3 tampas aqui para nós falarmos
como acontece aqui o processo. Então os baldes eles estão em cima da mesa na seguinte ordem. Balde coletor que estava lá embaixo, em cima dele estava esse aqui, depois esse e por último esse. Vou começar falando pelo mais ao topo então, onde a gente coloca o material. Aqui a gente vai colocando o material ao longo daqueles 10 ou 12 dias. Aqui basicamente só acontece muita fermentação. A fermentação é uma putrefação do material, o material vai apodrecendo e o calor geralmente aumenta bastante, o que torna desconfortável para as minhocas. Aqui basicamente a gente não tem nenhuma minhoca atuando aqui, certo? As minhocas que ficaram embaixo durante a extração do material do balde provavelmente já caíram para os outros baldes. Eu vou falar disso mais à frente. Depois o que a gente tem nesse balde aqui que estava logo acima desse, a gente tem um material com mais ou menos 10 dias que a gente parou de colocar material orgânico aqui. Aqui a gente tem ainda muito material orgânico para ser consumido. A gente percebe aqui cascas de banana inteira, né? A casca de banana é uma das coisas que elas mais gostam, então a gente raramente vê ela inteira depois do processo completo. Muito matéria orgânica inteira, mas já tem minhocas trabalhando, bastante minhocas trabalhando. E esse balde aqui é o mais maduro, digamos assim. Ele tem basicamente uns 20 dias, e aqui a matéria orgânica já é bem menor, e também com bastante minhocas atuando aqui. A gente percebe uma coisa bem interessante, que é o que? A gente sempre para de colocar o material com o balde cheio. E ao longo do tempo esse material ele vai compactando, como a gente percebe aqui, ó. Aqui já baixou um pouquinho, né, do topo, mas aqui já baixou bastante. Então eu sei que essa caixa seria a caixa que eu iria mexer ou trabalhar para tirar o material orgânico para fazer a adubação de um jardim ou de uma horta, certo? Então, explicando então, essa composteira funciona com minhocas, né? Existem algumas composteiras secas e as composteiras com minhocas. As minhocas são mais rápidas, né? A gente aqui usa minhocas californianas, que é uma minhoca vermelhinha, que a gente vai tentar encontrar algumas aqui. E eu vou começar a fazer um processo que é o seguinte: quando a minha composteira enche, eu tenho que esvaziar algum balde. E eu vou sempre pegar o balde mais velho aqui. Então eu vou esvaziar esse balde, mas não todo, deixando sempre uma camada de uns 10 centímetros no fundo. Então esse material eu não mexo. Ali geralmente vai ter muita minhoca em reprodução, muitas minhocas pequenas, né, os ninhos, digamos assim. Então eu vou tirar sempre de uns 10 centímetros do fundo do balde para cima. Então aqui a gente vai começar a esvaziar o balde, né? Tirei alguns baldes aqui para ficar melhor a nossa mesa de trabalho. O que a gente vai fazer? Você vai raspar o material, tirando as camadas, né? Tentando não tirar muita minhoca, né? Essas minhocas, elas fazem um trabalho importante, então eu procuro manter. Aqui cascas de ovo, por exemplo, elas não vão devorar elas todas, né? Então eu já vou colocar ela no jardim dessa forma mesmo. Então aqui a gente vai tirando o material e a gente vai percebendo como ficou aquela terra, aquele material orgânico, né, depois de processado. Alguma coisa da serragem também fica, né, mas nada que impeça isso de ser colocado no jardim. O interessante desse material é que esse material ele não vai ter cheiro ruim nenhum, ele vai ter um cheiro de terra mesmo, e ele não vai atrair moscas, não vai atrair mosquitos. Então colocar isso aqui no jardim não é problema nenhum, por mais que eu tenha uma casquinha de ovo ou algum pedacinho de serragem mais inteiro ou algumas sementes, né? As sementes por natureza elas já são menos atrativas, né, aos vermes, então elas tendem a ficar inteiras. Aqui eu já tenho uma minhoquinha, né? Uma das nossas minhocas californianas, são bem vermelhas. Vou tirar umas duas aqui. Então essas minhocas eu procuro deixá-las no balde para que elas continuem a reprodução e continuem comendo. A vantagem dessa minhoca, da minhoca puladeira, que a gente encontra muito aqui no sul, é que elas comem basicamente o peso delas por dia, certo? Isso é bem mais do que a nossa minhoca mais comum aqui da região. Isso é bem importante para que a gente consiga um ciclo cada vez mais rápido, né? Que a gente consiga tirar um material cada vez mais bem processado da nossa composteira. Então eu procuro sempre ir raspando esse material, lembrando de sempre deixar lá no fundo aquela área que vai ter muita minhoca e muita matéria
dos ninhos ali, né? Eu sempre deixo, então eu vou raspando todo esse material, botando num balde para depois depositar ele num jardim ou na horta, de acordo com o uso, certo? As minhocas, na medida do possível, eu tento colocá-las, mantê-las, certo? A teoria diz que essas minhocas, elas dobram de população a cada 2 meses, né? Como o nosso minhocário já tem 2 anos, né? Já tem mais de 24 meses aqui, e eu coloquei 100 minhocas, mais ou menos, é esperado que eu tivesse muita minhoca aqui, eu poderia tirar elas e ir renovando mesmo, ou seja, tirar elas junto com o material e jogar nos jardins e nas hortas sem problemas nenhum. Então, pela maturidade da composteira, isso não seria problema. O que acaba que limita o crescimento da população de minhocas é o espaço. Então, obviamente, eu não vou ter aqui durante todos esses meses a população de minhocas dobrando, por causa que elas atingem o limite do espaço físico, né, do alimento, e elas cessam um pouco a produção. Então é sempre interessante ir tirando um pouco de minhocas também, para que a população se renove, né, e tenha sempre uma população jovem de minhocas. Então é isso, esvaziando esse balde agora, eu posso embaralhar eles de novo, né? Coloco esse aqui lá embaixo, o outro sobre este, e esse aqui passa a ser então o meu balde do topo, já vazio, só com uma pequena camada, onde eu começo a depositar o material orgânico com a serragem aqui. O que acontece? Esse material vai fermentar, o balde vai esquentar, e provavelmente essas minhocas elas vão procurar os furos do balde e vão descer pro balde mais abaixo delas e vão continuar comendo e se reproduzindo lá. Então, pessoal, era isso que eu queria falar, né? Esse pouco de conhecimento que eu fui adquirindo ao longo desse tempo com a composteira, né? E era isso que eu queria tentar mostrar, explicar um pouquinho melhor. Essa ferramenta que serve para imitar o que acontece na natureza, né? Às vezes quando a gente tem um espaço maior, a gente pode jogar esse material num cantinho lá, e lá as minhocas da nossa horta, do nosso jardim, vão consumir e vão transformar isso em adubo, né? Então no apartamento a gente tem uma opção de montar uma estrutura um pouquinho mais artificial, mas que usa bastante dessa força da natureza para transformar essa matéria orgânica num produto que eu possa colocar no meu jardim do meu próprio prédio, né? Ao passo que quando eu fecho isso numa sacolinha plástica e jogo no lixão, aquilo vai ficar cheirando mal, vai ficar atraindo moscas e outros animais durante muito tempo, até quem sabe um dia virar um material como esse, que eu posso colocar do lado do meu pé de alface aqui e consumir, e ter uma alface bonita para consumir. Obrigado, um abraço a todos.